certas situações dizem que nada é tão ruim que não possa ficar ainda mais complicado. E é exatamente essa a situação vivida pelo Flamengo nesse momento. Em crise, com o técnico Paulo Sousa questionado, com problemas internos pesados, com profissionais do clube trocando de emprego, deixando o Flamengo, indo para outras agremiações, optando por novos caminhos. Ou seja, problemas não faltam. E, óbvio, algo previsto, algo que já se sabia, agora se consolida. A grande maratona da temporada, com a Copa do Brasil, com o mata-mata da Libertadores e o Campeonato Brasileiro em curso. Agora sim, os times que disputam as 3 competições estão em maus lençóis, porque terão muitos jogos, muitas viagens, adversários difíceis e, no caso rubro-negro, ficou bem pesada essa tabela próxima para as semanas que virão, a partir de agora. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio e o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Lembrando sempre que no OneFootball você encontra transmissões ao vivo de campeonatos importantes, como o Campeonato Alemão, que voltará, evidentemente, aqui no segundo semestre, e enquanto a bola não volta a rolar na Europa, né, no caso na Alemanha, nos outros campeonatos exibidos pelo OneFootball, você tem, claro, as estatísticas em tempo real dos jogos das principais competições do futebol pelo planeta, além de vídeos, notícias e farto conteúdo. Faça o download do OneFootball do link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim você apoia o canal, mostra a força do youtube.com/MauroCesar para os nossos companheiros do OneFootball. Então, a situação é a seguinte, o Flamengo terá uma pesada tarefa pela frente, que é uma sequência de jogos bem complexa, né? O Flamengo vai jogar 11 partidas em 35 dias, isso mesmo, são 11 jogos em 35 dias, em pouco mais de um mês. Vai dar uma média de um jogo a cada 3,1 dia, ou seja, um jogo a cada 3 dias em média. O Flamengo vai jogar em Bragança Paulista, o Flamengo vai jogar em Porto Alegre, vai jogar em Cuiabá, vai jogar em Belo Horizonte, mais de uma vez inclusive, vai jogar no Rio de Janeiro, claro, vai jogar em Ibagué, na região de Tolima, contra o Tolima, na Colômbia, vai jogar em Santos e vai jogar em São Paulo. Então o Flamengo vai fazer visitas a 7 cidades além do Rio de Janeiro, então serão 8 cidades diferentes, 2 países, Brasil e Colômbia, e a maior distância, né, entre as 2 cidades, que estão, digamos assim, mais longe uma da outra, é superior a 7.000 quilômetros. Ibagué, lá na Colômbia, mais ao norte, está a mais de 7.000 quilômetros de Porto Alegre, onde o Flamengo joga, inclusive, nesse sábado contra o Internacional. Então você aí tem uma noção. Claro, não vai fazer a viagem de uma cidade para outra, mas no meio disso tudo são os extremos, né? A cidade mais ao norte está a mais de 7.000 quilômetros da cidade mais ao sul, que o Flamengo visitará nesse período de 35 dias. E são 11 jogos, 7 dessas partidas serão disputadas como visitante. Ou seja, o Flamengo faz 4 jogos apenas como mandante e 7 como visitante nesse período. Ou seja, carga pesada, adversários complicados. Você vai ver aí a lista que eu vou mostrar já já. Lembrando então que são 8 cidades, 2 países, 7 jogos como visitante, 4 como mandante, mais de 7.000 quilômetros de distância entre os extremos, ou seja, Ibagué e Porto Alegre. E no meio disso tudo, crise técnica, o treinador vai ficar ou vai embora, enfim, é pesado o negócio. Você vai ver agora aí na tela a lista de jogos do Flamengo nesse período. Começando pelo jogo dessa quarta-feira contra o Bragantino. E tem live depois do jogo. Você vai conferir a live depois dessa partida, claro. Depois o jogo contra o Inter no sábado, 9 da noite. Depois do jogo tem live também aqui no canal. Depois Cuiabá, no outro meio de semana. Atlético Mineiro, lá no outro domingo, 4 da tarde. Belo Horizonte, Mineirão, Campeonato Brasileiro. Aí tem o Atlético de novo, pela Copa do Brasil. No dia 22, ou seja, domingo, Atlético em Minas. Quarta-feira, Atlético em Minas por outra competição. E aí o Flamengo enfrenta outro mineiro que é o América, mas aí no Rio de Janeiro, no dia 25. Aí vai até a cidade de Ibagué, enfrentar o Tolima, na Colômbia, no dia 29, tá? 25 é um sábado, 29 é uma quarta. No dia 2 do mês de julho, o Flamengo enfrenta o Santos, né? O Santos no dia 2, que é um sábado. Na sequência, o Flamengo vai jogar contra o Tolima, no dia 6, que é a outra quarta-feira, né? Pela Copa Libertadores da América, é do Rio de Janeiro. E aí, 4 dias depois, volta ao estado de São Paulo, para jogar na capital contra o Corinthians, no dia 10 de julho. E aí finaliza esse período de pouco mais de um mês, 35 dias, contra o Atlético
Mineiro, no Rio de Janeiro, jogo de volta pela Copa do Brasil no dia 13. 35 dias, 11 jogos, 7 como visitante. Em casa, apenas Cuiabá, América Mineiro, o Tolima, né, pela Libertadores, e o jogo de volta contra o Atlético. Porque o Flamengo pega um período que você está vendo aí na tela, de jogos pelo Brasileirão fora de casa, contra o Bragantino, contra o Inter, contra o Atlético, contra o Santos e contra o Corinthians. Então é um período bem complicado, uma tabela difícil, ainda mais no momento vivido pelo clube, né? Vivido pelo futebol do Flamengo, com uma crise danada aí, com toda essa celeuma envolvendo o técnico e jogadores e tudo mais, especialmente depois da derrota para o Fortaleza. Como é que vai ser isso aí? O que vai acontecer? Difícil saber, a gente não sabe nem se o técnico será o mesmo até o final dessa sequência de jogos. Muita coisa pode acontecer, mas o fato é, vale para o Flamengo e vale para os outros. Vai ser muito difícil um clube conseguir manter o pique da remada disputando para valer as 3 competições. É uma carga pesadíssima. Por isso eu sempre digo, quando alguém discute, fulano não joga, o outro não é aproveitado, fulaninho está na reserva. Todo mundo vai jogar, não tem como, todos terão que jogar. Difícil, eu sou um jogador muito secundário no elenco de um time, como o caso do Flamengo, do Atlético, do Corinthians, do Palmeiras, que estão na Libertadores, São Paulo que está na Sul-Americana, né? O Internacional, né? No caso, Internacional não, porque ele saiu da Copa do Brasil, então está um pouco mais tranquilo no caso. Mas os times que estão nas 3 competições, vai ser muito complicado, você vê aí a carga pesada, você não tem descanso. Jogo no meio de semana, jogo no final de semana, jogos eliminatórios por 2 competições, isso é muito desgastante, porque são jogos de vida ou morte, né? Então, nesse período de 35 dias, o Flamengo faz 4 jogos de mata-mata, contra o Tolima, 2, e contra o Atlético Mineiro, outros 2. Para completar, tem um confronto pelo Brasileiro contra o Atlético, 2 partidas fora de casa, como visitante contra Corinthians e Santos, e só 4 jogos em casa. A tabela é ingrata, é complicada, vão ter que enfrentar. E no meio disso tudo, com crise, torcida reclamando e tudo, fica muito mais difícil superar os grandes obstáculos que se apresentam para a equipe ainda do Paulo Souza nesse período que se aproxima. E a maratona começa nessa quarta-feira e tem live depois de Bragantino, Red Bull, Bragantino e Flamengo. Você confere aqui no canal, tá? Sempre chamando a atenção para você, para aquilo que você já viu passando aqui durante o meu comentário sobre essa maratona rubro-negra, né, no nosso canal de cortes. Você faz a inscrição, lá você encontra o melhor das nossas lives, o nosso clube de membros, de maneira que você tem para apoiar o nosso canal, né, participando do clube de membros do youtube.com/Mauro César, a nossa parceria com o Uso 360, que vende camisetas, canecas do canal, inclusive essa aqui da Live Soft Open, né, também você encontra lá no Uso 360, a maneira de você divulgar o nosso trabalho e apoiar o nosso youtube.com/Mauro César, Live Soft Open que eu faço com o Arnaldo Contirone e tudo mais. Você também tem a Pingback, onde semanalmente eu escrevo sobre futebol, e você encontra na Pingback também, além do link para o meu texto mais recente aqui embaixo, você encontra o link que trata de como você pode participar dessa nova plataforma de conteúdo que é a Pingback. Então você acessa todos esses links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, entre eles também o link para o nosso curso online de jornalismo esportivo, tá? E lembrando, live nessa quarta, depois de Flamengo contra o Red Bull Bragantino no interior de São Paulo. Live nesse sábado, depois de Internacional Flamengo. Joguei às 9, acaba às 11 da noite, 11 e pouquinho a gente está chegando para conversar sobre essa partida pelo Campeonato Brasileiro de 2022. É isso, valeu, saudações.